Nerds e Nerds. Tem que ser com energia, com emoção. Com ênfase. Nova live, de novo, né? Isso. Vídeo duplo aqui. Exatamente, Naquele fazendo esquema, uma filmagem já sabe. dupla. Então, se a gente olhar pra cima, se a gente olhar pra baixo, você já sabe o que é. Câmera aqui, câmera ali. Tal. E Bom, hoje, rapaz, eu confesso que tô alegre. Grata surpresa. Tô alegre. Vamos, Marada, obra aí do Chris Claremont, que como foi John Bolton, lançada pelo Pipoca e Nanquim. Pipoca e Nanquim. Os grandes caras do Pipoca e Nanquim. Agora não estamos mais preocupados com monetização do YouTube, né? Porque acabou, quem viu o vídeo já sabe que não tem monetização, mas que obra foda. Caramba, velho, isso aqui é espetacular. Obra primíssima. Falando já dos aspectos físicos da obra. Vamos falar do acabamento. Cara, os caras capricharam muito. Nossa. Padrãozão europeu, né? Você vê que um livro enorme. Não chega a ser o oversize, né? Eu acho. Mas é quase. Veja que é grande. Ele é bem grande. O acabamento do miolo aqui, ó. Nossa Senhora, todo dourado. Todo dourado. A gente, isso é chique quem demais. pegar a versão editada vai ver que a gente vai dar mais uns detalhes, mas essas laterais aqui é toda cobreada, né? É um negócio assim espetacular. Relevo na capa. Isso, que é o que eles chamam de high print. Né? Então o nome Marada, do Chris Claremont, a Mulher Lobo, esses tentáculos aqui, todos eles têm um relevo. Então tem uma textura, você pode, né? Você passa a mão e você sente que ele tem um relevo. Todo invernizado, né? Com reservas de verniz exatamente. Aqui. Rapaz, é um acabamento lindo, não tem outra palavra não. Negócio realmente primoroso o trabalho. Primoroso. Saiu o preço de capa R$49,90, né? 49 ou 49,90. Quem ainda poderia pegar um cupom de desconto no próprio site do Pipoca e Nanquim e ainda pagar R$39 nisso aqui, velho, isso aqui é um espetáculo. A gramatura do papel é uma coisa absurda. Sim. Eu não entendo muito de papel não, mas é um papel. Eu acho que é o Offset 120 também que eles estão usando direto, né? Rapaz, é um papel excelente. Gente, olha a guarda desse quadrinho. É um negócio assim. É fantástico. Que é uma. Caramba, velho. Eu acho que é uma das melhores obras que eu tenho na minha estante, sem sombra de dúvida, assim. Em termos de acabamento. Aí fazendo uma comparação, né? Você vê as obras da Eagle Moss. Eles estão cobrando quanto atualmente? 52? 54, se eu não estou enganado, eu paguei na última. R$54,90. Tudo bem, é uma obra ali compilada, tal, né? Vai formar uma lombada única. Sim. Mas, gente, não tem nada de excepcional assim, não. E aí você pegar uma obra dessa por 49, realmente... Vamos lá, falando então ainda, continuando aqui os aspectos, a gente tem aqui a introdução. Sim. Muito interessante esse material que veio aqui no início. Então... Tem aqui o nascimento de uma guerreira, a arte da guerra, toda essa parte inicial aqui. Gente, contos épicos, e aí mostra justamente como a obra foi surgindo, né? Como é que se deu realmente a concepção. Aí tem aqui a maneira, né? Como foram trabalhadas, né? Toda a parte de arte. A parte de extra é muito boa. E aí entra na história propriamente. Bom, são 3 histórias, não é? A Marvel, para aqueles que não sabem, não acompanham há muito tempo, ela tinha um selo chamado Marvel Epic, né? E aí ela tinha um selo que era a revista que acho que era Epic Entertainment. Epic Illustrated. Epic Illustrated. Isso. Do que se tratava? Era um selo onde os autores da Marvel poderiam lançar obras autorais, né? Personagens próprios, isso. Com a vantagem de que após algum tempo ali os direitos retornariam. Isso se tivesse inclusive o Watchmen tivesse saído, por exemplo, por esse selo, a treta com o Alan Moore, né, não teria existido. Só que assim não tinha algo nada parecido, nesse jeito. Mas mesmo assim teve um certo... Teve uma certa confusão de direitos autorais, né? Envolvendo essa obra específica. Mas voltaram, né? Os direitos voltaram por Chris Claremont. E aí a obra ela foi publicada, eram 3 arcos de história que se conectam. Isso. As 2 primeiras foram publicadas... Já tinham sido publicadas aqui, né, no Brasil? Pela Globo, que foram as únicas que foram publicadas pela Globo, diga-se de passagem, foi justamente essas 2. E elas eram em preto e branco. Exatamente. Só que o negócio foi tão bem, deu tão certo, que aí o John Bolton, que é o responsável pela arte,
ele resolveu colorir a terceira parte. E ficou um trabalho assim espetacular, primoroso. Demais. Algum tempo depois, a Marvel resolveu, então, que tinha que colorir a obra inteira. E nesse processo, inclusive, foi que ele estragou alguns dos originais. Porque ele tentou pintar por cima dos originais e o papel não absorvia bem a tinta. E aí ele perdeu alguns dos originais, ele teve que refazer. E aí vem o trabalho do artista, né? Ele recopiou. Entendi. Refez, né? A arte mesmo. Os originais e depois aplicou a pintura. Diz que ele fez assim, copiando por cima mesmo, botando no papel e... pra ficar mais prático. Isso. Né? Já era dele mesmo. Mas, mesmo assim, e, gente, o trabalho de cor, cada quadro... Depois a gente vai colocar as fotos de inserção. Sim. O trabalho de cor, cada quadro aqui como se fosse uma tela, uma pintura, uma obra de arte à parte. Ela parece meio aquarelada, né? Tem uma série de tons sobre tons. Aqui, ó, você vê a camada, careca, esses efeitos de iluminação. Que é outra característica do John Bolton. Ele disse que era meio perfeccionista. E aí... O pessoal da live aí. Isso. Né? É uma... Cara, a arte, em termos de arte, né? Que é o que a gente está se concentrando no momento aqui, é impecável, eu diria. Primoroso. É um negócio assim, lembra um pouco a arte europeia, né? Exato. E de certa forma né? Porque o John Bolton é britânico, né? Então, ele tem realmente a pegada bem no estilão europeu, isso, né? Olha e é carregado de sensualidade, assim, né? Sim. Os quadrinhos, os desenhos, as imagens femininas. Porque Marada é uma mulher, a Ariane Rod, com quem ela né, acaba se aventurando também. É o Power. Exato. O John Bolton, esse trabalho, ele é meio perfeccionista e aí inclusive conta que para fazer os sombreamentos dessa obra, os efeitos de iluminação da Marada, ele colocava bonecos, coisas assim, aplicava luz para ver como é que ficava a sombra, ficava projetada, como é que ficavam os efeitos de iluminação. O John Bolton, ele é adepto do estilo que pode ser denominado de fotorrealismo. Sim, ele trabalha realmente com isso de foto, não é? Justamente tentando trazer ali um pouco realmente dessa verossimilhança, não é? Com os modelos reais mesmo. E é um negócio assim... impressionante. Já que a gente está falando do John Bolton, ele é britânico e tal, ele ficou muito impressionado, ele teve alguma influência inicial com o trabalho do Barry Windsor Smith. Olha. E um trabalho que o John Bolton fez... Olha isso aí, gente, olha isso. Isso é um absurdo. Não. E é carregado de sensualidade, né? Velho. Que negócio espetacular. Olha esse tentáculo, olha a iluminação. E é carregado na sensualidade a arte. E o John Bolton, ele já fez trabalhos, por exemplo... para quem gosta do selo Vertigo lá da DC, tem uma obra chamada Os Livros da Magia, né? Que está vinculado ao universo Sandman. E até uma briga, inclusive, se o Harry Potter foi inspirado Exato. Nele, que é muito parecido. Gente, o Timothy Hunter, que é o personagem principal dos Livros da Magia, o Timothy Hunter, na verdade, foi inspirado no próprio filho do John Bolton. Então ele gosta muito dessa história, desse fotorrealismo, de utilizar realmente fontes reais como base para a arte dele, tá? Então é isso. Ele é muito adepto dessa história como a gente estava falando, do fotorrealismo, e você percebe realmente a anatomia. Você percebe os traços anatômicos, as expressões faciais. Olha, a arte do John Bolton realmente é memorável. Olha, esta arte então. Memorável. Tem umas cenas assim que são... Tem umas cenas que vale a pena só pela arte, já valeria a pena. Mas não é só arte. Não. O roteiro do Chris Claremont é muito bom. O Chris Claremont, para aqueles que viveram aí numa caverna durante as últimas décadas, é considerado o pai dos mutantes. Foi quem levou os X-Men, assim, explodiu. A uma nova alçada, né? Ele colocou realmente em evidência, né, dentro do universo dos heróis. Porque os X-Men, o que acontecia? Eles inicialmente era aquela equipe americana, podia-se dizer, né? Porque eram os originais, era o Homem de Gelo, a Garota Marvel, né? Enfim, os originais. Isso. Aí o título não ia bem, chegou a ser cancelado. Eu acho que foi não lembro agora quem era o editor na época. Não era o Ralph Mack? Não. Não, era Ralph Mack foi na década de 80.
Nossa, cara, esqueci o nome do cara. Mas é um editor da Marvel que foi o que sucedeu o Stan Lee. Ele tinha essa mania, ele reorganizava os quadrinhos e entregava pra alguém. Entendi. Aí ele reorganizou a equipe, porque ele criou uma equipe meio que nacional, por isso que tem um alemão, um russo e tal. Entendi. Ele reorganizou e entregou... Uma equipe mais eclética, né? Isso. Só que o Ororo, que era da África, só que ele só fez reorganizar a equipe e toca aí. Largou na mão do Chris Tocou na mão do Chris Claremont. Meu amigo, coisa melhor não poderia ter acontecido. Porque ele levou os X-Men realmente para outro nível, né? Exatamente, levou para outro nível, virou um dos títulos de cancelada, um dos títulos mais vendidos da Marvel. Os filmes são reflexos de tudo que você vê de X-Men hoje, que tá saindo em TV, em filme, obra do Chris Claremont. Ele que escreveu a Saga da Fênix. Sim, a Saga da Fênix. Dias de um Futuro Esquecido também Dias de um Futuro Esquecido dele. Deus Homem, o Homem Mata, né, que a gente já resenhou. Já resenhou. Isso. Vai estar aqui card dele. Magneto Triunfa, tudo dele, tudo. Ele ficou muito tempo na frente. Fora as criações... E fora que criou Vampira, Mística, Emma Frost, Dente de Sabre, Gambit, a criação dele. Quer dizer, ele realmente deu uma contribuição absurda. Passou pela Tropa Alpha, né? Pegou, escreveu e por aí vai. Ele ainda falou, ele fez história do Wolverine, Quarteto Fantástico, Mulher-Aranha. O Wolverine é o Eu Wolverine, né? É dele. Sim. Que é outra obra também. Tudo obra ímpar. Enfim, Excalibur. é este cara, que é o cara que escreve essa obra autoral. E do que se trata? Uma mulher romana. Isso. Filha de um César. Não fica muito claro se é o César. Ou o título associado, né? Poderia ser qualquer um outro. Sim. Embora fazem uma linkagem temporal aqui, não é? Com o Caio Otávio. Isso. Né? E aí ela vive num mundo, que é o nosso mundo, porém numa releitura de o estilo de espada e feitiçaria, né? Que nem o Conan, que nem o Elric e outras obras. Por sinal, essa história, originalmente, ela iria ser encaixada como uma história da Red Sonja. Deveria, né? Então. Agora poderia ofuscar a heroína, né? Porque... Então, ela ia estar vinculada justamente dentro do universo mais próximo do Conan, realmente. Sim. E seria com a Red Sonja. Interessante. E, na verdade, acabou que não deu certo e realmente veio a ideia de lançar pela Epic, a Epic Illustrated. E aí veio também a ideia, porque ela era ruiva originalmente, né, na concepção. Porque aqui ela tem os cabelos de prata. Isso, então aí eles resolveram fazer a adaptação. Então vamos desvincular ela. Porque ela é chamada de Star Hair. Isso, Star Hair. Né? E aí vamos desvincular ela dessa imagem da Red Sonja, vamos transformar, muda o cabelo dela e tal, e aí vamos fazer... Realmente virou essa obra de arte espetacular. Olha, vale muito a pena. É arco fechado, assim, uma coisa que a gente comentou logo de início, a Globo publicou as duas primeiras histórias que estão linkadas, mas a história completa nunca tinha saído até então no Brasil. Sim. E o Pipoca Nanquim trouxe a obra completa. Trouxe a obra completa. Então as três aqui. 1, 2 e 3. Inclusive, quem lê o terceiro arco vai notar uma diferença justamente na pintura, porque foi a que foi originalmente já colorida. Foi né? As demais não foram. E é como o Eduardo falou, né? Falando rapidamente assim, a saga é dessa mulher que, ao se ouvir o nome dela, os homens mais valentes tremiam. Inclusive, dá pra gente contar até um pouco o início, né? O início é meio isso. Exato. Né? Ela é encontrada por um guerreiro. Mas tá ao quebrado. Que se considerava ter tido sorte. Isso. Ele já tinha lutado com ela, escapou com vida e considerava uma pessoa com sorte. Com sorte. E aí... ele encontra com ela e ela tá diferente. Tá quebrada. O espírito de luta dela não existe mais. Ela é uma mulher submissa. Isso. E aí ele vai tentando salvar ela, leva para um local mágico, exato. E aí a trama vai se desenrolando. E aí você tem realmente uma carga de misticismo pesada aqui com senhores do abismo. Espada feitiçaria. É o estilo. Né? Senhores do abismo, tal, então teriam sido os responsáveis ali por quebrar ela, tal. E aí vem as explicações e é interessante porque tem uma pegada realmente mais adulta. Sim, é isso. Não é? Bom você lembrar isso. A história, ela realmente, além da questão da violência, que já é comum do estilo, inclusive. Isso. Mas fala de questões de abuso sexual, né? Ela tem um tom mais adulto, uma pegada mais sensível. E olha que a arte, ela
é até comedida, se a gente for Sim. parar para pensar. Sim. Apesar Da sensualidade em algumas da poses, sensualidade, né? isso é uma sensualidade comedida. Sim. Não apela. descamba isso, Ela não apela e não descamba para tipo sensualidade ou sexualidade Isso. gratuita. Exatamente. Não é? Não, você vê que realmente o enquadramento realmente Esse arco de história é muito isso, que já é o segundo, né? É o segundo. É o segundo. Então, o enquadramento ele valoriza o corpo, mas sem o exagero de tentar apelar. perfeito. Não é? A movimentação, nossa, o trabalho do John O Bolton trabalho realmente é dele de impecável. anatomia é um negócio assim É espetacular. impecável, os enquadramentos, as cenas de batalha. O Pipoca e Nanquim, né, enquanto editora, Eles foram né, muito felizes. e, gente, o material que eles escolheram para fazer isso aqui, realmente, isso aqui parece, né, tudo bem que é da Epic Illustrated, ou seja, é americano, no final das Sim, contas, no fim é. né, o Chris Claremont, acho que é americano também. Então, veja, ele é americano, tudo bem, o John Bolton, ele é britânico, né, então, mas a obra em si, ela tem um quê de europeu mesmo, Sim, né, sim, impressionante. Até a linha narrativa... A única coisa que pode, a depender, alguém encarar aí como defeito, é que ela é um pouco explicativa demais, no estilo daquelas obras do Thor, que a gente Sim, já falou. considerando que ela é de né? 82? Isso, ela tem aquele narrador Isso. que fica explicando algumas... Isso. Não chega a ser no nível do Thor, né? Não. Porque o Thor era realmente Exato. Mas- mais explicativo, É. né? Mas sabe que... Ela é mais rápida e vai se esquivar, não sei o que. Então tem Então, essas aqui, narrativas. mas aqui é sutil. Então. Tem já tem uma carga realmente menor. esse didatismo, mas é sutil. Porque algumas coisas vêm realmente nos balões, nos quadrinhos de narrativa, outras ela mesma como um pensamento, Isso, exato. mas não fica aquela coisa de explicar tudo. Assim, explica, mas não é aquela coisa Não tão... chega a ser minucioso, Isso. como eram alguns trabalhos. Ainda E assim, o que torna a leitura fluida, né? sim, ainda assim, aquela história, como já dissemos antes, encare isso como uma característica da época. Exato. Não chega a ser um demérito. não. Exato, algum é isso. A única coisa que eu poderia ressalvar seria justamente isso. Gente, Mas é uma obra trabalho realmente impecável. impecável. não tem né? outro- Fazer o trabalho de Valtinho aqui, botar embaixo do braço. Vamos lá. né? Não tem outro adjetivo, não. É impecável o trabalho. E né, você quer ler algo fora do roteiro mainstream aí, apesar de ter feito parte da Marvel, mas enfim, obra diferente do Chris Claremont, Marada, super recomendado aqui. Eu li. Leitura rápida, Nossa, leitura adorei. fácil, leitura emocionante, leitura que entretém. E né? acabamento, como já dissemos, assim, de primeira. Eu não me lembro de nada que eu tenha comprado nos últimos tempos que tenha tido uma qualidade de acabamento como essa. Nem o Elric veio. E foi mais caro. Né? Veio pela Mythos. Talvez o Hellboy. O Hellboy ele tem um acabamento Talvez bem tenha bacana. Mais primoroso. Mas esse aqui supera a qualidade, inclusive, do que tá vindo hoje. Sim, Coisa com certeza. realmente impressionante. É diferenciado, um trabalho diferenciado. Pipoca e Nanquim. Agora, parabéns. fazendo uma ressalva, não é como você falou, né? Não tem mais monetização, tal, nem Sim, nada. tal. E a gente não vai ganhar nada por isso, Não. mas, gente, é a diferença, né? Quando você vê um trabalho que é feito por alguém que gosta, conhece e gosta. Gente, isso aqui é realmente trabalho de fã. É um trabalho de fã. E os caras a gente já acompanhava antes, né? Pelo canal, já acompanhava, já via, não é? Sabe da dedicação deles. Gente, isso aqui é trabalho de fã fã. Quando eu vi, eu pensei a mesma coisa. É um trabalho... Há um preço, né, em tempos que estamos vivendo aí, Exato. de Com a Panini reajustando. editoras reajustando aí 40% dos quadrinhos. Você pega uma obra dessa por 49, que você podia comprar por 39. Não. Rapaz. Tá de parabéns. Caramba, né? Continue assim, tem vídeo deles aí já falando que 2018 vai ser muito recheado. Que continue assim, estamos aqui ansiosos aguardando. Então, para finalizar, né? Então, recomendadíssimo tá aqui, né? Exatamente. Obra digna de você ter aí na sua estante. Isso. Então, meu caro Youssef, encerrando nossos trabalhos, por favor, honrando a mulher lobo, nossa frase de efeito.
Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com Marada, a Mulher Lobo, nem com as histórias de feitiçaria que envolvem os seus caminhos ardilosos e tortuosos. Bazinski Alucinerds. Grande abraço para vocês, pessoal. Prazer estar com todos aqui nessa live. Exatamente. Obrigado aí, pessoal da live. Grande abraço. Até a próxima.